Oi, amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui me arrumando, me preparando para o dia e começando mais um vlog. Para quem assistiu o último vídeo, eu já estou melhor. A criação de conteúdo, assim como a vida, tem seus altos e baixos. E nas últimas semanas, na última semana principalmente, eu estava no meu baixo, bem baixo. E ter gravado aquele vídeo, né, ter compartilhado isso com vocês, esse momento, foi muito bom. Primeiro porque eu recebi muitas mensagens lindas aqui, comentários, né, aqui no YouTube, lá no meu Instagram, mensagens de apoio, de pessoas que se identificaram com esse momento que eu tava passando, mensagens de incentivo. E aproveitando para agradecer também, né, muito obrigado para todo mundo que tirou um tempinho para deixar um comentário, para ir me mandar uma mensagem. E também, segundo, né, porque essas mensagens, esses comentários me ajudaram a refletir sobre várias coisas, me trouxeram vários insights. E eu também conversei com outras pessoas, né, sobre esse momento que eu tava passando, com outros criadores de conteúdo, inclusive. E ouvir de pessoas, né, de vocês, de pessoas de fora, ter essa percepção de fora com mais clareza do que a gente tem quando a gente está passando por esses momentos de dúvidas e de questionamento, faz muita diferença. Então, realmente, ter compartilhado isso e receber todas essas mensagens, enfim, me ajudou bastante. O meu Skin Drops Glow da Care está acabando, preciso repor. Já tô usando a versão viagem. E aí eu tomei algumas decisões em relação à criação de conteúdo, à minha carreira, né, de certa forma, que eu vou compartilhar com vocês hoje um pouco. Mas eu já adianto que não vou desistir, pelo menos não por enquanto. E isso muito graças a vocês que não me deixaram desistir. Eu gosto de compartilhar as coisas aqui, eu gosto de estar aqui. Então, só precisava realmente refletir sobre algumas coisas e fazer alguns ajustes. Então, essa semana foi quase que uma reorganização mental. Eu tirei uns dias off, fiquei um pouco mais quieta, retomei alguns hábitos que eu sei que me fazem bem, né? Ler, escrever, seguir a minha rotina, porque nesses momentos de caos, é essas pequenas coisinhas que nos dão, né, nos devolve a sensação de estabilidade. E uma coisa que acontece muito comigo nesses momentos que eu não tô bem, que eu tô triste, provavelmente acontece com todo mundo, é fugir pro celular, justamente porque o celular, né, as redes sociais, elas oferecem pra gente uma distração rápida e fácil do que a gente está sentindo naquele momento. Mas apesar do alívio momentâneo, né, essa fuga, muitas vezes ela nos impede que a gente lide realmente, né, com a raiz dos problemas. Quando eu tava passando pelo burnout, eu ficava muito tempo no celular. Eu até já compartilhei isso aqui em algum vídeo do canal. E aí nessa época eu estava cronicamente online, para não dizer viciada. E aí eu saí das redes, fiquei 6 meses sem redes sociais, depois eu voltei, enfim. Então eu notei que eu já tava caindo nesse padrão de novo. Tô tentando dar uma diminuída também, não só no celular, mas nas telas em geral. Diminuir, né? Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta. E não tem problema a gente buscar distrações, né? Todo mundo precisa disso em algum momento. E eu continuo consumindo minhas séries, meus vídeos no YouTube, até as redes sociais, mas tentando sempre ser mais consciente. Mas enfim, já tô misturando os assuntos, né? Isso pode ser um tópico para um outro vídeo, um outro momento. E aí hoje, então, eu tirei o dia para... Hoje é sexta-feira, né? Dia 1º de maio, 2 de maio. Eu tirei o dia para fazer planejamento.
Eu vou tentar planejar um pouco os conteúdos desse mês. Vídeos que eu já sei que eu quero fazer, que eu quero gravar. Esse mês a gente tem uma viagem no fim do mês, temos provas de corrida. Inclusive temos uma prova de corrida amanhã, mas essa é aqui na minha cidade. Também tô tentando não colocar tanta pressão nessa questão de criação de conteúdo agora, mas eu gosto mesmo assim de planejar para conseguir deixar minha cabeça mais livre, para mim conseguir fazer outras coisas, para mim conseguir programar, para mim conseguir ter ideias, para mim conseguir estudar, enfim. Então, são esses os planos para o dia. E tem outras coisas para fazer também. Amanhã temos corrida e eu vou mostrando para você como vai ser. A vida da criadora de conteúdo que num dia quer desistir de tudo, no outro tá comprando equipamento. A gente comprou antes da crise, né? Comprou antes da crise, é. Agora vai ter que usar. Temos uma luz, finalmente. Esse tripé eu já tinha. Então, a gente comprou uma luz, um tripé, uma softbox. Todas as recomendações do Rodrigo Baião, que é o canal dele, que foi o Marcelo que pesquisou e comprou, mas ele Pesquisei, mas acabei indo em todas as dicas que ele tinha dado. Do tripé, da tocha, né? Que eles chamam de tocha. Que é o LED. E a softbox. São equipamentos, não são os mais caros, também não são os mais simples. Tá meio que numa termo opção barata. Essas coisas não são baratas, né? Mas enfim, é uma opção mais em conta, só que ainda com um nível bom de qualidade. E a gente optou pelo LED Bicolor, que faz a cor do branco ao amarelo ali, né? Uhum. Mas tinha o RGB, que era luz colorida, mas a gente, para esse caso de uso, acho que não ia ser. É mais não ia usar muito e era mais caro, né? Sim. É mais para mim usar de noite, né? Se eu quiser gravar um vídeo de noite aqui também dentro de casa, durante o dia, aqui principalmente é bem escuro. Dá para fazer coisas, tipo tirar o softbox, aponta para uma parede, atrás de ti, alguma coisa assim. Também vou usar assim, sem só a luz, né? Direcionada para algum lugar. Então tem que agora mais um brinquedo para aprender a usar. Coisa pra, Mais uma tralha para ficar espalhado pela casa. Sim. Vai virar um estúdio de gravação essa casa. E aí agora estamos fazendo marmitas. Hoje é dia de marmitas. Vocês sempre pedem pra... Vocês, né? Algumas pessoas me pedem pra mostrar, mas... então... Né? É que a gente escolheu uma versão bem simplificada. Hoje a gente vai simplificar mais ainda. Porque normalmente a gente faz as carnes também, né? Carne, frango e congela junto. Aí hoje a gente tava enjoado de carne, queria diminuir a carne. Aí resolvemos comer só frango. Mas também tava com preguiça de fazer um monte de frango. Então a gente vai fazer só feijão, arroz e legumes. E aí a proteína, né? A gente cozinha no dia mesmo, tipo, que a gente normalmente só come peito de frango. Eu até como outras partes, mas enfim, vai ser só peito de frango e peixe. E aqui a gente tem acesso a peixe fácil também, né? Sim. Então a gente consegue comprar fresco e fazer no dia bem rapidinho. Enquanto a marmita esquenta, dá pra fazer. Sim, é porque a gente tava usando frango desfiado nas marmitas, né? Que a gente usa também nas crepioca de noite. Sim. Mas daí a gente também deu uma enjoada. Também. Aí vai fazer peito de frango grelhadinho, só que daí pra fazer tudo uma vez só. Sim. Então... Aqui nessa panela tem o feijão cozinhando. E é só feijão, água. Tu põe algum tempero? Só sal. Só sal. Eu botava, mas daí simplificando. É assim, gente, é nesse nível. E aí aqui tem uma panelada de arroz. Que agora não é mais tão panelada porque eu entrei em cutting.
Aí diminuiu a quantidade de arroz. É. Tá em déficit calórico. Isso. Eu ainda tô em surplus calórico, né? Como é que fala em português? Excesso calórico? Excesso calórico? Mas enfim, tá diminuindo. O arroz, o que a gente faz quando muda de quantidade, por exemplo? A gente vê, eu tenho que ser 150 gramas. A Kelly é 100 gramas. 250 por dia, a gente vai fazer para 7 dias de marmita, mais hoje. Aí pergunta pro ChatGPT quanto de arroz cru eu tenho que fazer para dar tanto de cozido. E ele disse um valor ali, vamos ver se ele vai acertar. Às vezes a gente mas o ChatGPT tem acertado, né? A última vez ele acertou. E a gente cozinha ervilha no vapor, cenoura no vapor, abóbora no vapor. Não tem muita variedade, mas daria para adicionar um brócolis. Daria para variar o cardápio, né? Mas geralmente a gente tá com muita preguiça para pensar e para fazer. Essa é um tipo de tarefa que o Cal fala de tarefa de piloto automático. É o tipo de tarefa que é bem chata. Pra nós, né? Tem gente que gosta. Sim, pra gente que não gosta de cozinhar, é uma tarefa que é chata, mas daí quando tu cria um jeito de fazer e tu só tem que seguir aquele mesmo jeito sempre, mudando pouca coisa, fica um piloto automático. E mesmo se tu não tá afim de fazer, como é um processo que tu já tá acostumado, entra no piloto automático e daí tu consegue fazer, né? O que acontecia muito quando a gente não fazia marmita é que a gente acabava ou saía para comer na rua, em algum restaurante, aí gastava mais, comia fora do que estava proposto na dieta. E que se tu vai no restaurante, tem que ter muito autocontrole, né? Que daí tem uma batatinha frita. E outra coisa que economiza tempo é na hora de lavar a louça, porque daí durante a semana, na hora do almoço, só tem que lavar o pote, os talheres e era isso. Cafezinho pós-almoço. Pra ver se dá uma ajudada a recuperar um pouco a energia. Que eu tô tão cansada nesses últimos dias. Mas esse é um assunto pra depois. Agora eu quero voltar no assunto que eu tava falando no começo, né? Sobre produção de conteúdo. E um dos motivos, uma das coisas, né, que me deixou aflita em relação à produção de conteúdo foi a questão das publicidades, né? De fazer publicidade aqui no canal, no Instagram, de trabalhar com marcas, fechar parcerias. Esse é um incômodo que aparentemente é só meu,
Pelo menos foi o que eu percebi lendo as mensagens de vocês, os comentários. Várias pessoas falaram que não se importa, que acham que as coisas combinam comigo, que é autêntico. E realmente é. A maioria dos produtos e das marcas que eu divulgo aqui, se não todos, são coisas que eu já usava na minha rotina muito antes de isso se tornar uma parceria. Mas o problema nunca foi o produto ou a marca. O que me incomoda é um pouco mais sutil. É o que acontece a partir do momento que isso vira uma entrega com prazo, com briefing, com expectativas. E por mais que eu tente fazer tudo natural e que realmente encaixe na minha rotina, faz parte da minha rotina, eu fico com a sensação que eu já não estou contando a história do meu jeito. É difícil de explicar, eu tô com dificuldades de colocar em palavras o que eu tô sentindo, esse incômodo. Mas talvez você já tenha sentido algo parecido em algum momento. Quando algo da sua vida era leve e espontâneo, e aí começa a ter regras que você não escolheu, e aí tudo começa a perder a graça. Pode ser que seja só coisa da minha cabeça, daqui a pouco passe. Mas enfim, tem me gerado esses conflitos. E aí também tem um outro ponto. Foi um comentário, inclusive, de uma inscrita, a Kézia, que ela deixou no último vídeo, que me fez pensar sobre isso também. Ela falou algo como: quando todo vídeo tem uma publi, o conteúdo pode acabar se perdendo e virando só um incentivo ao consumo. E aí, sem querer, a gente pode, né, começar a trocar por exemplo, fazer exercícios porque faz bem para a saúde, porque é importante se movimentar, por fazer exercícios para usar esse look, para consumir esse suplemento, esse acessório. E aí já não é mais sobre movimento, sobre saúde, e passa a ser uma vitrine. E eu realmente vejo isso acontecer. Eu acho que aqui no meu canal não, mas eu vejo isso acontecer nas redes sociais e eu não quero que isso aconteça aqui também, e não é algo que eu quero construir. Então, nos últimos dias eu refleti bastante sobre os meus valores e sobre as coisas que realmente são importantes para mim. E quando eu falo sobre valores, eu não tô falando sobre as coisas mais honestidade, bondade, justiça. Claro que essas coisas também são importantes, mas é mais sobre as coisas mais práticas do dia a dia, aquelas que realmente direcionam as nossas escolhas e as nossas atitudes. Os nossos valores, eles mudam conforme a gente muda, que, né, o tempo vai passando, a gente vai mudando como pessoa e os nossos valores vão acompanhando isso. Então, o que eu valorizava alguns anos atrás não é necessariamente mais o que eu valorizo agora. Por exemplo, durante muito tempo, os meus valores estavam muito atrelados ao meu trabalho e à ideia tradicional de sucesso. O quanto você ganha, a sua posição profissional, as expectativas externas. Mas hoje tem outras coisas que eu valorizo mais, que tem um peso maior na minha vida, nas minhas escolhas. E uma delas é a saúde, a física, claro, mas principalmente a minha saúde mental. E eu sei que eu tô numa posição privilegiada para poder estar questionando tudo isso, mas nem sempre foi assim também. E eu acho importante reconhecer que cada um tem o seu momento, cada um tá numa fase da sua evolução pessoal. E o que é certo para mim não necessariamente vai ser certo para você ou para outra pessoa, e a gente precisa só respeitar isso. Mas eu acho importante, de vez em quando, a gente parar e se perguntar se o que a gente tá fazendo ainda faz sentido, ou se a gente tá fazendo só porque todo mundo faz. Eu comecei a compartilhar minha rotina aqui, também com uma forma de lidar com o que eu tava passando, com o burnout, com as minhas dúvidas e com a sensação de estar meio perdida. E até hoje,
como eu falei no último vídeo, eu sinto um pouco de insegurança de compartilhar esse lado meio bagunçado da vida, essas dúvidas. Porque por mais que eu compartilhe aqui as coisas que eu aprendo, que eu falo sobre planejamento, que eu falo sobre organização, a minha vida, ela não é organizada o tempo todo. Eu também procrastino, eu também tenho os dias ruins, eu me comparo, eu erro. Mas eu tenho entendido que se esse vídeo fizer bem pra alguma pessoa, pra uma pessoa, já valeu a pena. Inclusive, eu li isso no livro do O que eu falo quando eu falo de corrida, que o autor, ele é escritor, né? Ele é um romancista e ele fala isso em uma parte do livro, que se ele escrever o livro e uma pessoa gostar, já vai ter valido a pena. É por isso que eu quero continuar. Mas eu sei que se eu fizer isso só por obrigação, só porque eu preciso entregar um vídeo, só por causa do algoritmo, só por causa dos números, eu não vou mais gostar de fazer isso. E eu não quero não gostar. Então, esse prazer de criar e de compartilhar aqui as coisas com vocês, a minha rotina, é algo que eu quero preservar. Então, tudo isso para falar que eu decidi que eu não vou continuar com as publicidades do jeito que eu estava fazendo antes, pelo menos. Mesmo sabendo que esse modelo de parcerias de publicidade faz parte, né, e ajuda também quem produz conteúdo, eu decidi me afastar um pouco desse modelo, pelo menos por enquanto. Isso não quer dizer também que eu nunca mais vou fazer uma publicidade ou que as publicidades desaparecerão imediatamente. Algumas ainda fazem sentido, então permanecerão, mas eu vou diminuir bastante. E outras podem surgir no futuro também, né? Por isso que eu não vou dizer que nunca mais farei. Isso também não quer dizer que eu estou desistindo de monetizar isso aqui, mas eu tô tentando encontrar, eu vou tentar encontrar algum outro formato que faça mais sentido para mim. No fundo, é sobre a gente se conhecer. Não que eu tenha todas as respostas, tá? Mas eu acho que é importante a gente conhecer, como eu falei, os nossos valores, as coisas que realmente importam pra gente e entender que esses valores, eles determinam as nossas escolhas e também como a gente se sente, como nos sentimos. Quanto mais alinhados nós estivermos com eles, com os nossos valores, mais autênticos e mais realizados a gente vai estar na nossa jornada. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Tá tendo o festival de balonismo nesse final de semana aqui em Torres. E aí, desde quinta-feira, feriado, né? E aí nosso apartamento fica perto do parque de balonismo, então a gente consegue ver tudo, ouvir também, tudo de camarote. E agora o céu tá cheio de balões. Vou mostrar pra vocês. Vai derrubar isso, criatura. Você não viu os balãozinhos? Não. Então lá, Já foi embora? balão. Não voou o balão palhaço? Voou um. Não era palhaço, era alguma coisa que eu não sei dizer. Mais um dia acabando. E aí o Marcelo tá aqui fazendo nossa janta. Que vai ser? Crepioca. O de sempre. O de sempre. E a gente precisa decidir qual série a gente vai assistir. Eu já decidi. Já decidiu
Como é que é o nome? Eternauta. Eu acho que foi alguém que indicou lá no canal do Discord. Eu pedi indicações lá. Porque a gente tava sem série pra assistir. Porque, na verdade, eu falei que eu diminui um pouco as telas, né? A gente fica nessas. Aí a gente dá uma se perdida. Agora a gente tá assistindo só The Norte. E aí a gente assistiu... O que a gente assistiu? Agora, por último, foi as bicicletas. Agora por último a gente estava assistindo Tour de France, que é um documentário sobre a competição de ciclismo, uma das mais famosas do mundo, que acontece na França. É bem parecido o estilo com a série da Fórmula 1. Se alguém acompanha, a gente também acompanha. Drive to Survive. Assistimos. Operação Fronteira, Aeroporto Restrito. As coisas que a gente assiste. A gente ficou esperando o Casimiro. O Casimiro não gravou, aí a gente teve que assistir. A gente assistiu o Casimiro. O Aeroporto Área Restrita, a gente assistiu porque a gente estava na expectativa que a gente ia aparecer. Não apareceu. Quando a gente foi viajar o ano passado, foi ano passado, né? Quando a gente estava embarcando, eles estavam filmando. Aeroporto Área Restrita, tava todas as pessoinhas lá famosas, as câmeras, e os cachorros passaram nas nossas malas. E aí a gente ficou na esperança que a gente fosse aparecer, mas aparentemente não tinha nada de errado com o nosso voo. Triste. Que tristeza. Aí a gente assistiu Adolescência. Essa série. Foda essa série. A Kelly não quer terminar de ver Severance, sabe? A gente tá assistindo Severance, mas eu tô com preguiça de terminar. Faltam uns episódios. Não sei porquê. Tá legal, mas... Ai, pesado, né? Sei lá. Sei lá. Sei lá. Que tinha uma outra... a gente viu The Pitt. Nossa, essa série... Essa série é maravilhosa. Foi a melhor série que a gente já viu nos últimos tempos. Maravilhosa. Porque a gente tá órfão da Meredith Grey. Daí a gente foi assistir o Pulso lá, The Pulse. A gente assistiu o primeiro, The Pulse, ou Pulse, da Netflix, que é uma série também de médico, assim, mas uma novelinha... gostosinho. É tipo tipo um Grey's Anatomy. Não, Grey's Anatomy é melhor. Mas o The Pitt estragou Grey's Anatomy pra mim agora. Porque Grey's Anatomy perto de The Pitt é uma novelinha também. Não que isso seja ruim, né? Mas a gente tá assistindo também The Last of Us. Só que a gente assiste só no fim de semana. A gente tá assistindo com as meninas, com a Bruna e a Luísa, minha irmã e minha cunhada. E a gente assiste na semana depois que lança o episódio. Assistimos 2 episódios só até agora. E esse segundo episódio... Eu não posso falar, né? Senão eu vou dar spoilers. Não posso falar nada, mas eu queria falar alguma coisa, eu queria comentar. Quando é que eu vou poder comentar? Quem assistiu vai me entender. E pior é que eu sabia o que ia acontecer, porque me deram spoiler... que a Bruna e o Marcelo jogaram o jogo. Mas não fui eu que te dei spoiler. Foi a Bruna. Não, a Bruna não consegue. A Bruna, no grupo do WhatsApp, falou o que acontecia. E eu não sabia, porque eu não joguei. O Marcelo tá desmontando a geladeira. Esse jogo valeu a pena ter comprado o PlayStation. Esse aí... Eu comecei a jogar, lembra? Mas eu desisti. Né? Comecei a jogar o 1, mas desisti. Então agora vamos assistir Eternauta. Que é a Argentina, essa série? É isso, né? Sim. Pra praticar meu espanhol. Que nem existe ainda, mas... E como treinar a escuta. Como o PH Santos fez um vídeo sobre... Eu tenho que assistir. O Marcelo assiste tudo o que... Tudo não, né? Tudo não, mas só o que o Eu PH... assisti. Que indica. Indicou, então... Vou assistir tal coisa? Deixa eu ver se o PH falou disso. Aí a gente assiste. A gente assistiu também um filme, mas eu
quero falar desse filme, não. Esse filme vale um vídeo inteiro. Vai falar spoiler de qual é o filme? Eu vou ter que falar, né? Eu vou deixar as pessoas curiosas. O filme... Como é que é o nome do filme? Marcou muito o filme, tô vendo. Dias Felizes. É, que eu tava com a cabeça... Dias Perfeitos. Dias Perfeitos. Então tá certo. O nome do filme é Dias Perfeitos. Não é isso então, né? O nosso problema de assistir série é que tudo você acha pesado e você só quer assistir comédiazinha. Esse é o problema. Eu só gosto de assistir comédia e coisas leves, mas é que de noite também eu sonho com as coisas. Aí eu não tenho sono restaurador. A gente não assistiu mais nenhuma série de comédia, né? A gente tava assistindo Seinfeld. A gente tava assistindo Seinfeld pela terceira vez? Segunda vez. A gente já limitou o nosso tempo de série, daí a gente vai assistir uma série que a gente já assistiu. Seria mais interessante assistir uma série que a gente não assistiu. Mas daí também vai que a série é ruim e a gente desperdiçou o nosso tempo. Alguma coisa tem que tirar, né? Alguma coisa tem que tirar. Bom, é isso. Então vamos jantar, porque amanhã temos um longo dia pela frente, com várias corridas. T'as l'air de chiant. Non, non, c'est sujo, Grazie. Bom dia. Eu estou aqui tomando meu café para ir correr. Eu estou com muito sono ainda. Tava frio também. Tá 16 graus, Essa semana teve dia que fez 12, então até que tá ok. E essa última semana que passou, eu tava muito cansada, né? Não só mentalmente, mas fisicamente também. Eu acho que juntou um monte de coisa. E essa vez a minha TPM quis fazer cosplay de rolo compressor. E eu fui ao asfalto. Mas aí juntou isso, juntou o cansaço mental, o estresse. E o volume das minhas corridas tem aumentado também já. Essa semana eu tinha 42 quilômetros na semana inteira, né? Pra fazer uma maratona. Pensar que eu tô fazendo isso pra um dia conseguir correr os 42 num dia só, né? De uma vez só. Mas o volume vai aumentar bem mais ainda. E hoje eu tenho, né? 20 quilômetros pra fazer. Chegou o dia que a meia maratona vai ser um treino. E não vai ser bem hoje, porque a gente tem uma prova de corrida de tarde, são 10 quilômetros. Vai todo mundo, o Marcelo vai, a Bruna vai, outras pessoas do grupo de corrida, a Luísa, e aí eu queria ir também, porque eu sou dessas. Então eu conversei com o meu treinador pra gente dividir esses 20 quilômetros, e ele falou que eu podia fazer hoje, ou poderia fazer amanhã. Mas eu preferi fazer hoje porque amanhã eu quero só, né, day off, só descansar. Então eu vou fazer 10 quilômetros agora de manhã e depois 10 quilômetros de tarde. Olhando assim, né, 10 de manhã, 10 de tarde, não parece ser muito. Deixa eu me enganar. E outra coisa também que
deve ter influenciado com certeza no meu cansaço físico é a alimentação, né? E eu tava em déficit calórico, eu tava comendo menos calorias do que eu tava gastando, mas como o volume de corrida aumentou e eu corro mais forte também alguns dias, eu ajustei, precisei ajustar, eu fui no Nutri quinta-feira, e aí a gente vai gradativamente também aumentar a quantidade de comida que eu como de acordo com o volume, né, que eu tô gastando, que eu tô correndo, pra mim não ficar com essa sensação de estar me sentindo cansada e fraca. E o Marcelo vai comigo hoje, de bicicleta, e eu vou com ele de tarde, de pacer. Preguiça, a gente nem amanheceu ainda. O que a gente tá fazendo? Sendo atleta. Muito frio. Tem um solzinho pra ajudar. Daqui a pouco nasce. Quer dizer, nascer já nasceu, daqui a pouco sobe. Sim. Nossa, parque. Bom dia. Bom dia. Coisas que acontecem quando se sai de casa. E adivinha o que a gente tá com vontade de fazer agora? Depois de ver Tour de France. Não inventa. E é bem baratinha as bicicletas. Divertido, hein? Legal, hein? Acabei. No fim, não teve balões. Saímos cedo pra ver os balões e nada de balões. Acho que agora que eles vão começar. Acho que se atrasando. Ai, tristeza. Mas foi bom. Corri 10 quilômetros leve. E aí passamos no mercado pra comprar pão, o mercado tá fechado. Fomos rápidos demais. Daqui a pouco, mas abre daqui a pouco, a gente vai ter que voltar pra pegar pão. Fome? Fome.
Agora a gente vai assistir os balões de casa mesmo. Sim. Pena que a gente não tá mais alto pra ver o parque. Cafezinho pronto. Pão com ovo e queijo. E frutas com iogurte e mel. E cafezinho. Olha, essa latte art. Pro. Baristinho. Baristinho. Mas é bom. Tá muito bom esse grão. Tá muito bom. É um desejo, mas é um grão diferente. Mudou de novo agora. É uma variedade arará e notas melaço, pêssego e mel. Ah, tá muito bom. Continua sendo, o desejo continua sendo nosso favorito. Eu acho que é a prova que eles têm que acertar o alvo. Que daí eles têm que chegar no parque, tem um alvo no chão e eles têm que largar, acho que é tipo um saco de areia. Não, acho que é um saco de areia. Quem chegar mais perto do alvo ganha. Porque daí eles não estão descendo ali, ó. Eles estão chegando, abaixando no parque e subindo de volta. Baixando. Dá pra ver os balões lá no reflexo. Estamos indo lá retirar o nosso kit da prova. Kit não, na verdade, né? Só um númerozinho de peito e era isso. Na verdade, a gente tá indo lá buscar a minha irmã. E aí a gente vai pegar o gazebo lá na academia, vai levá-la pra praça, onde vai ser a largada, que é vai ser o ponto de concentração do grupo, né, da consultoria. E aí a gente tá indo fazer esse rolê. Tá animado? Sim. Tô vendo. Tá animado pra correr? É que a cidade tá muito movimentada. É, a cidade, por causa do feriado, do festival de balonismo, tá meio caótico aqui. Estamos atravessando a ponte agora. Estamos chegando em Santa Catarina. Agora estamos em Santa Catarina. Vou explicar tudo do vlog. Porque a gente tava assistindo um vlog de um cara que tá correndo pela toda a Austrália, né? Sim. Costa da Austrália, sei lá. Não sei direito porque ele não explica. Daí a gente assiste o vídeo e a gente não entende o que tá acontecendo. Sim. Só mostra ele correndo e comendo. Tipo, onde tá... Quanto correu, quantos quilômetros fez, o que ele tá sentindo, tipo, nada. A gente não entende nada. Algumas coisas ficam, né, subentendidas, mas tem outras que precisam ser explicadas para dar contexto. Depois que viu algum tempo de vídeo, que eu entendia que ele sai para correr cedo. Daí ele volta, sei lá, no meio do dia. Na verdade, o carro alcança eles, aí ele para pra comer e dá uma descansada, aí volta pra correr de novo e para de noite. Eu acho que é isso que ele faz. Porque ele tá correndo 110 km por dia. 110 km por dia. E é legal de ver, legal não, né? Mas o quanto ele foi decaindo, tipo, do primeiro dia e já tá 20 dias correndo. Loucura. Sim, vai citar quem é? Como é que é o nome dele? É William Godwell. Eu deixo aqui o link na descrição. Mas aparentemente ele já fez isso em outros países. Parece que ele fez na Inglaterra e no Japão também. Vai fazer um dia. Queria. Eu tô lendo o livro já falei aqui nesse vídeo, acho também,
O que eu falo do Murakami, o que eu falo quando eu falo de corrida, e aí ele correu uma ultramaratona, foi 100 km, e aí tem lá um relato. E eu não vou dar spoiler, né? Porque o Marcelo também tá lendo o livro, ele não chegou nessa parte ainda, mas me deu uma vontade. Quem sabe um dia eu não corri nenhuma maratona ainda, né? A gente não vamos atropelar as coisas. E é óbvio que no sábado que eu não corro de manhã, dá um dia bonito. Sim. O Marcelo só corre na chuva, no tempo nublado, coitado. Sim. Hoje deu um dia lindo. E ele vai correr de tarde. De tarde talvez seja bom pra correr. Ah, não. Pôr do sol. Vamos ver. Não. Prefiro correr cedinho. É. Geralmente. É. Vai? Não? Não. Ah, esse é o que não tem, lembra? Ah. Quem foi? Vai. Agora eu parei. Eu vejo um pouco. Vai. Pisa. Aí. Acharam? Não deu pra encher muito por causa da torneira da... Solzinho bom. Kit em mãos. Kit nada. Kit. O número em mãos. Agora é isso. Bater PR. Todo mundo vai correr. Todo mundo vai correr pra bater PR. Todo mundo. A Bruna, a Luiz e o Marcelo. Eu não. Eu vou correr pra te acompanhar. Que no caso vai ser meu pé. Eu vou ser pacer da galera hoje. Tu vai ser pacer do Marcelo, Marcelo Vai ser meu teu pacer. e eu da Luísa. Estou aqui me hidratando e comendo. A gente pediu um açaí, um Wookberry. Eu devia ter tirado um cochilo, mas fiquei aqui editando já o vídeo pra ver se eu consigo postar amanhã. Se eu conseguir, vai ser um vídeo bem em tempo real. O Marcelo tirou um cochilo e agora ele tá ali programando. Até de manhã, depois de correr, depois de comer, ali no começo da tarde eu tava pensando, vai dar tranquilo, tô ótima. Agora eu já não sei mais. Eu tenho que correr mais forte agora de tarde, que é o que tava no meu planejamento mesmo, do meu treinador. Era pra fazer 11 quilômetros mais leve, num pace de 6, e daí 9 num pace de 5 e 10. Mas daí eu vou fazer 10 e 10. E aí o Marcelo vai tentar me acompanhar. Tentar bater o recorde dele, de ritmo, né, no caso, não de distância. E eu vou ser a pacer dele. Pra quem não sabe o que é pacer, é uma pessoa que, tipo, dá o ritmo pra prova, ela corre num determinado ritmo e ela e as outras pessoas tentam acompanhar. Geralmente em provas de corrida grande, maratonas, até na meia maratona de Porto Alegre tinha essas pessoas, que daí são contratadas pela equipe, pela própria organização da prova, pra dar esses ritmos, diferentes ritmos, pra quem quiser acompanhar. Sei lá, às vezes a pessoa não tem relógio, não quer se preocupar com o relógio, só quer, né, tentar ficar num determinado ritmo. Mas aí, normalmente, essas pessoas, elas correm num
o ritmo que é mais confortável pra elas, né? Pra elas conseguirem manter. E no caso hoje, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Eu acho que eu consigo, mas não vai ser tão confortável assim pra mim, não vai ser tão fácil. É isso então. Eu vou terminar de comer, vou editar mais um pouco e daqui a pouco eu vou me arrumar pra gente ir. Prontinha para a segunda corrida do dia. Pronta pra prova. Coloquei uma regatinha, não tá tão frio agora, acho que eu não vou passar frio. E o melhor de tudo deste look é o meu tênis novo. Comprei esta belezinha aqui. Olha se não é lindo a minha cara, bege. Chegou essa semana, eu já testei, eu corri com ele nas minhas corridas da semana, na terça e na quinta. E esse tênis aqui é o Adidas Evo SL. Ele é um tênis que é da categoria pau pra toda obra. Porque ele é um tênis que é pra ser confortável, mas ao mesmo tempo responsivo. Ele tem a mesma espuma do Adios Pro, que é essa Light Strike Pro aqui. Ele não tem placa, como o Adios Pro. Na verdade, o Adios Pro também não é placa, eu descobri recentemente, se chama hastes de carbono. Mas esse aqui não tem placa, não tem hastes, nada. Só a espuma mesmo que é igual. Eu corri leve e corri forte e corri alternando ritmo, fiz treino de tiro e ele realmente dá uma leve impulsionada quando eu preciso fazer mais força com ele. E bem levinho, gostei bastante. Vamos ver nas corridas que eu mais longas, né? Ainda não testei fazer um longão de 15 quilômetros ou mais, sei lá. E eu comprei ele porque eu tenho o Adios Pro, que é um tênis de placa, ou hastes de carbono, e eu tenho o New Balance, que é um tênis da categoria amortecimento, que é um tênis bem pesado, assim, ele é mesmo pra amortecer, e eu gosto de usar ele nas minhas corridas leves mesmo, mas quando eu preciso fazer força, não que não dá, tá? Mas, enfim, não é a mesma coisa que o Adios Pro, por exemplo. Só que eu também não queria fazer todo o meu ciclo de maratona com um tênis de placa. Eu queria deixar o tênis de placa a magia do tênis de placa pra prova, ou para alguns momentos, eu acho que eu vou usar ele em algum momento. Então eu comprei esse aqui que vai servir para fazer longo, para correr leve, para fazer forte, para fazer tiro. É mesmo o pau pra toda obra. Garoto propaganda da Nike. Tirando a meia, que a meia Faltou a meia da Nike. Blusinha da Nike, shortinho de corredor, tênisinho da Nike. Como é que é o nome? Qual que é esse tênis mesmo? Esse é o Zoom Fly? Ah, é. Zoom Fly. Não é o mais top do caso dos de. Ele é um super tênis de treino. É um tênis de placa que é um pouco mais durável do que um tênis de placa mais cara, no caso. Pra poder usar mais, né? Pra poder usar mais e usar nos treinos, né? Porque tem uns de umas categorias que é pra prova. Claro que dá pra usar no treino também, né? Mas dura menos. Eu não teria escolhido esse modelo específico, essa cor, mas era só que tinha. É que tava especial. Tava numa super promoção. Tipo, ele custa 1.000 e poucos e acho que tava R$900, 950, né? Sim, no fim eu gostei do pé. Partiu, que E estamos o meu atrasados. Adidas. Olha como é lindo. Estamos atrasados, Vamos lá correr. Para não se atrasar. Atrasado correndo. É bom que já aquece. Estamos até sem número de prova ainda. Falta assim 4 minutos pra largar. E correr assim? Fomos os últimos. Sim. Demos uma acelerada. Alcançar a galera agora. A gente tava enlouquecido procurando vocês. Saímos depois da largada. Não acredito. 30 segundos. A Bruna não tava sossegando até ver vocês. Vou alcançar ela.
Consegue uma linha pra mim aí, por favor, alguém? Água. Pode seguir, mulheres. Primeira é a Kelly, segunda é a Anne, terceira é a Andressa. Pode entregar as medalhas? No 3 agora. 1, 2, 3. Erguem as medalhas. Peraí que eu fiz uma confusão aqui. Eu pulei, vamos lá. Nem falaram nada a vocês, né? Gente, viemos encerrar o vídeo. No outro dia. No outro dia, domingo já. Agora são 10 para as 4 da tarde. A gente já editei o vídeo, já saímos, fomos almoçar com os amigos, voltamos. Que ontem, depois da prova, a gente sumiu. A gente terminou a corrida, esperando que ninguém ganharia pódio. Mas a Kelly e a Luiz, de novo, resolveram pegar pódio. Resolveu. Aí a gente teve que esperar sair as premiações. Sim, mas foi bem rápido dessa vez. Foi bem rápido. Eu nem tava esperando mesmo. Eu peguei o primeiro lugar na minha categoria. A Luísa, o segundo lugar na categoria dela. Dessa vez tinha mais de 3 pessoas, então... Mais de 2, né? Mais de 2, é. Então foi merecido. E o Marcelo evoluiu, gente, de último da categoria para quinto na categoria. Já não cumpri meu objetivo. O objetivo era ser ruim. Agora já estão melhorando, não pode. E a gente se organiza... A gente se organiza bem direitinho, mas a gente se atrasa. É que a gente sai fora, a gente não se organiza para sair no horário. Chegamos lá atrasado, né, como vocês viram, largamos 30 segundos depois, quase perdi o pódio, porque também a gente tava lá conversando. Quando eu vi... que eles pularam uma categoria de idade e chamaram pra pegar fora da hora. o pódio. A prova foi boa, corri no meu... Quero proposto no meu treino, um pouquinho mais rápido, porque a gente sprintou no final. Sim. Era a corrida do fogo, né? Que é os bombeiros que estavam promovendo, é beneficente. E aí no final estavam molhando, tomando um banho de mangueira. Foi divertido. Foi divertido, foi bem divertido. A próxima agora. A próxima prova agora é Salvador. Deixem dicas do que fazer em Salvador. A gente não vai ter muito tempo. Vai ser um bate e volta quase. Sim. E o Marcelo tem compromisso com a empresa dele, que é por isso que a gente vai, né? Confraternização. Mas a gente vai tentar se dar, né? Conhecer um pouco também, né? Vamos conhecer correndo. Sim. Uma das vantagens de correr é que a gente vai de farol a farol, então acho que a gente vai conhecer. Mas deixa dica aí de cafezinhos. Onde que a gente pode tomar um café da manhã depois de prova? Em Salvador. Mais um vídeo, então, encerrando. E eu queria agradecer de novo. Agradecer pelas mensagens, pelos comentários. Eu não respondi, acho que quase ninguém ainda, mas eu li. E, de novo, muito obrigada. Eu me senti muito acolhida. Fez muita diferença, realmente, pra mim. Continuar aqui, pra continuarmos aqui. Não teve tanto balonismo, eu acho, no vídeo. Se vocês acharam, nossa, balonismo, que interessante, falem aí que talvez o ano que vem a gente faça uma cobertura do que a gente não foi nem no parque. Sendo que é bem perto. Bem perto, é. Aqui pra nós é que a gente já tá tão acostumado, né? 30 anos vendo isso. Mas é nostálgico, né? Porque quando a gente é criança quando era criança era mais mágico, né? Uhum. Mas é muito legal, é. E a gente tem que voar de balão? Quem sabe no próximo a gente faz aí. Voa de balão. Botar uma meta aí quando atingir, sei lá, 100 mil inscritos. Alguma coisa 100 assim. mil. O que tu queria fazer que tu falou? Quando atingir 100 mil inscritos, a Kelly vai deixar eu tirar a barba e raspar o cabelo. Não, essa aí Ela não. não deixa. A gente voa de balão.
50 mil inscritos a gente voa de balão. Não, 100 mil, 50 não. 50 é pouco ainda. 100 mil inscritos. Quando tiver a placa Nossa, em mas mãos, voar de balão não é vai tão... voar com a placa. Não é o quê? Voar de balão? Não é tão assim, é fácil pra nós. É fácil, mas né? É lá em cima, lá no alto. E a gente tá com... A Kelly tá com o sol na cara. Não pensamos muito nesse take. Não, era só Pra dar tchau. pra dar tchau. Então, Tchau. tchau.